Hoje a aula vai ser um pouco mais teórica, então a gente vai fazer poucos desenhos, mas é uma aula bem importante por causa da sequência de aulas que nós vamos ter, que vai ser moda, então desenho de moda. Por isso, nessa aula é bem legal, porque vai ajudar, por exemplo, a fazer armaduras e exoesqueletos. E depois vai fazer motos, carros, veículos. E antes, quando a gente fizer a perspectiva, cadeiras, camas, móveis, sala de aula. Quando nós fizermos, por exemplo, se vocês querem fazer uma sala de aula no estilo do mangá, sabe? Um monte de carteiras. A gente tem que saber o básico disso aí para funcionar. A primeira parte da antropometria. Antropometria. A antropometria vem de duas palavras, duas raízes. A primeira palavra é antro. Antro significa homem. Então, antro, homem. E metria, medida. Como nós fazemos um desenho mais livre, de forma mais artística, mesmo fazendo concept art, a gente trabalha muito com proporção. Então, vocês têm que treinar proporção para que isso aqui funcionar. E a antropometria é um estudo que relaciona as dimensões físicas do ser humano com sua habilidade de desempenho em ocupar um espaço em que realiza várias atividades. Antropometria. Estudo que relaciona as dimensões físicas. Por que isso é importante? Porque se vocês vão fazer um cavalo e uma sela, você tem a relação do tamanho de vocês com o cavalo, e a sela tem que combinar com o cavalo e com vocês. Então, quando a gente vai trabalhar com animais, a gente vai rever isso também. Por isso, é bom vocês saberem bem do que eu estou falando. Então, por isso que esta aula é muito importante. Estudo que relaciona as dimensões físicas do ser humano com sua habilidade. Por isso, quando a gente vai trabalhar com isso daqui, tem a ver com função, com vocês agirem, ter técnica de mexerem com alguma coisa, tipo um carro, dirigir. Habilidade e desempenho. Se o espaço ou a cadeira ou qualquer outra coisa estiverem mexendo não for favorável a vocês, devemos diminuir o desempenho. Ao ocupar um espaço em que, quando falamos em que realiza várias atividades. Quando a gente falar sobre o espaço de trabalho de vocês, a gente vai falar disso também. Realiza várias atividades. Então, o ateliê de vocês, onde vocês trabalham, o quarto de vocês, se vocês desenham no quarto, vocês têm que adequar esse espaço, mesmo que seja pequeno, para trabalhar bem. A antropometria deriva da antropologia. Proporção. Quando vocês têm uma pessoa, vocês têm de perfil a cabeça da pessoa. Você já sabe que tem que começar com uma bolinha. Está aqui. Desta bolinha, vocês têm 2/3 do tamanho da cabeça. Significa que, na real, se está de perfil, ele tem uma nuca um pouco maior. Então, a gente tem a comprida aqui, ó. Fica um pouco maior e um pouco menor. Mesmo aqui, sim, aqui é 2/3. A metade desse oval e de frente desse círculo, se eu pego essa distância, coloco para baixo, eu tenho a distância do queixo. E aqui eu tenho o queixo. Daqui até aqui, no meio, vocês têm a orelha. Então, a orelha está por aqui. Aqui vocês têm a nuca, onde começa o trapézio. Se eu pegar essa distância daqui até aqui, colocar para baixo, eu tenho o peitoral. Se eu tenho o peitoral, eu já posso fazer uma bolota aqui. E essa bolota é a caixa torácica, formando com a escápula esse movimento. Na metade daqui até aqui, eu faço uma linha, subo um pouco, e aqui vocês têm a clavícula. Então, a caixa torácica fica um pouquinho acima da clavícula. Do outro lado, vocês têm a escápula. E embaixo desse aqui, vocês têm o ombro. Duas cabeças para baixo, vocês têm o umbigo. E um pouquinho acima do umbigo, vocês têm o cotovelo. Então, nós temos o braço nesta proporção. E isso é importante, porque quando vão desenhar, vocês têm mais ou menos a noção do corpo humano.
E isso pode variar de pessoa para pessoa. Por isso, todos os estudos que nós fizemos anteriormente vão ser válidos agora. Olha só. Uma linha representa o tamanho da cabeça. 2 linhas representam o tamanho do peitoral. Olha o peitoral ali. 3 linhas representam o umbigo. Olha o cotovelo. Um pouco acima do umbigo. Combinado? Agora que temos isso daqui, o que temos é o seguinte. Se aqui está o cotovelo, o resto do braço está aqui. E esse chama-se húmero, e ele tem uma dimensão. O rádio e a ulna são um pouco menor, só um pouco menor. Vamos tirar a medida? A distância daqui até aqui é o húmero. Eu pego essa distância, coloco aqui e deixo um pouco menor e eu tenho o pulso. Fácil, muito fácil. Aqui estão os músculos do extensor, que forma esse S, que já vimos isso na aula anterior. Eu tenho este quadrado, este copo virado para cá, que mede 1/3 dessa cabeça. 1/3. Mais 1/3, formando 2/3, ó, deu no centro desse círculo, eu tenho o tamanho da mão. Então, se esse daqui estiver nesse tamanho, coloco o triângulo para trás, como a gente viu na aula de mãos, faço uma curvatura assim, para fazer as 4 bolinhas, e eu tenho a mão. Aí nós temos o chamado movimento articulado. Movimento articulado. Desse movimento articulado, aqui, no centro, ângulos. E aqui 45 graus. Esse é o movimento do braço. Sendo que aqui a gente fala que é 0 graus, aqui é 90 graus, aqui, vamos marcar aqui os 180 graus, eu não vou escrever, mas vou escrever que aqui deu 45 graus. Aqui é chamado de hiperextensão. O braço vem para cá, isso aqui é chamado de flexão. Então, vocês têm esse movimento, que é chamado de hipertensão e flexão. Esse movimento é importante, porque quando vocês vão fazer a bancada de trabalho de vocês, vocês têm que saber sobre essa rotação para mexer nas coisas. Por exemplo, pegar algo numa prateleira acima, ou ajeitar o espelho no carro, ou... Entenderam a ideia? São lugares que vocês vão esticar e estender para trabalhar. E é nisso que a gente trabalha com a antropometria. Nós estamos falando de posturas corporais e, muito importante, condições de conforto. Quando vocês vão desenhar, se vocês deixam o cotovelo de vocês fora da mesa, vocês estão comprimindo essa parte do braço com a lateral da mesa. E vocês vão segurar. Aí, esta parte do braço, vocês vão fazer os extensores com tensão, doendo o braço. O cotovelo vocês enrijecem e causa dor no braço inteiro, fixando na mão, fazendo um movimento assim. Isto causa dores. É necessário aprender a relaxar o braço, jogando o braço na mesa. Isto tem a ver com ergonomia. Então você joga o braço, põe o lápis e mexe só o dedo, sem tensionar aqui. Por favor, relaxa, cara, relaxa. Para de tensionar essa parte quando fizer a tua história em quadrinho, teu personagem, teu ambiente, teu desenho. Relaxa. Ó, o desenho é pequeno. É só fazer esse movimento. E isto tem a ver com ergonomia, é o conforto. Por isto, vocês têm que pensar em condições e confortos, alcances físicos, pense na postura de vocês, analise o corpo de vocês diante do desenho.
E por isso que é tão importante isso, mas não só por isso, a gente está estudando essas coisas, porque a gente estuda concept art, a gente cria coisas, a gente cria para cinema, para história em quadrinho, para desenho animado e para jogos. Então vocês pensam em abdução e adução. Sendo que a abdução é o movimento que afasta um membro, é um segmento do membro, do plano médio do corpo. E adução é a ação de movimentar um membro, parte dele, em direção à linha axial, ao plano mediano dele próprio. Por isso que vocês têm o axial e o movimento nessa direção. A forma como vocês mexem isso daqui parece algo complicado. Ou desenha aí. E presta atenção no teu braço. Presta atenção como você faz para trás, faz para frente. Esta parte do corpo de vocês, se vocês não pensarem no ombro, começa a doer. Vocês começam a ficar tensos. Por isso, a cada 45 minutos, dê 15 minutos de movimento. Se alongue. Ande, caminhe e volte. Ou a cada 50 minutos, se você é um workaholic. Descanse. Porque cada um desses movimentos de abdução e de adução não se refere só ao braço. Refere-se a qualquer articulação. Vamos fazer uma rotação de abdução, para nós vermos. Para isso, proporção. Lembra que o pubis fica na metade do corpo. E a cabeça, vou deixar aqui nessa mesma altura. Dessa vez eu reduzi o desenho, proporção. Se eu reduzir o desenho, eu vou dividir na metade, peitoral. Na metade da metade, cabeça. Na metade da metade, umbigo e pubis. Logo, ó, faço uma bolinha, como nós já vimos. Faço uma bola aqui, como nós já vimos. E esse daqui eu divido em 3 partes para fazer a cabeça. 1, 2, 3, 4. Ó, mesma coisa, tá vendo? Ó, que eu fiz aqui, na metade fica a orelha, aqui está a cabeça. Mas veja, quando eu fiz assim, eu fiz uma linha reta. As pessoas são corcundas. Então, eu vou deixar esse um pouco mais para frente. Isso é importante. Ó, estava nesse sentido, coloquei para cá. Vamos ver o que acontece? Do peitoral até o queixo, na metade fica a clavícula sobe, logo a caixa torácica é mais alta. Esta é a clavícula. Do outro lado vocês têm a escápula, embaixo desse vocês têm o ombro, e veja só, nessa linha de simetria o ombro foi para trás. Na parte do umbigo, um pouco para cima, fica o cotovelo. Então aqui está o braço. Esse cotovelo, que está aqui, eu vou subir desse jeito. E ele vai diminuir de tamanho e vai ficar nesta altura. Deixar um pouco para frente assim. Então, aqui eu vou fazer uma bolinha. Olha que fácil. Aqui é o húmero, agora o húmero está aqui. Fácil? Fácil. Liguei, deltoide, bíceps, lombar, abdominal, peitoral, clavícula, até a orelha que fica aqui, ó, esternocleidomastoide, esternoioide, pintado de preto essa parte. Cervical, fazendo a curva até a nuca, que tem o trapézio. E o braço veio para cá. Lembra o tamanho do braço? O tamanho do braço e o do antebraço, um pouco menor, né? Esse daqui. Eu pego esse tamanho um pouco menor, coloco aqui. E aqui vocês têm os músculos extensores em volta do rádio e da ulna. Aí está. Esse braço tem uma rotação, mas antes vamos pôr a mão. Lembrando que a mão aberta é 2/3 da cabeça e fechada é 1/3. Então, eu pego esse tamanho, coloco aqui, ó. Já tenho a metade do tamanho da mão. Agora eu vou colocar os dedos virando para cá, ó. Tá vendo?
Posição de gatinho. Ó o Popeye. Daqui, faço o centro e vamos fazer um arco de movimento. Bem no meio, nós temos 0 graus. E ele movimentou 90 graus para baixo e 90 graus para cima. Glúteo, perna, 90 graus para baixo e 90 graus para cima. Essa é uma rotação de abdução. Então o braço vem para cá e vem para cá. E a gente chama isso de... Quando ele está descansado o braço, chama-se extensão neutra. Cabeça, joelho. Olha o que eu fiz, cabeça e joelho. Vamos funcionar novamente a proporção. Quantas cabeças tem a pessoa? 8. Quantas cabeças tem o joelho, de cima para baixo? 2. Então, 8 menos 2 dá 6. Então, esta linha eu tenho que dividir em 6. Você, artista, tem que aprender a dividir uma secção em 2 partes e em 3 partes. O resto dá um jeito. Já dividi em 3. Divido na metade e na metade, e aí está. Este eu vou dividir em 3 porque é a cabeça. 2/3 eu coloco o queixo. Orelha, aumento mais. Tá aí. Daqui até aqui na metade, clavícula. Clavícula, levanta um pouco. Escápula, levanta um pouco. Tem o ombro. Aqui está a caixa torácica. Aqui está o peitoral. 2 cabeças, peitoral. Estou sendo rápido agora, desculpem. Mas já falei isso no começo aqui, né? Trapézio, dando a cervical aqui, ó. Esternocleidomastoide, que vai da clavícula até a orelha. Esternoioide, tá aqui. Na metade fica o olho, não falei disso hoje. Na metade da metade podemos pôr o nariz. 3 é o umbigo. Então, aqui que vai estar o ombro, acima desse terceiro. Bíceps, tríceps, deltoide. O braço vai ficar descansado, mas a gente sabe que aqui está o quadril. O pulso fica na altura do quadril, muito fácil, não precisa nem contar. Faço aquele S comprido que a gente já falou. O tamanho da mão é 2/3 da cabeça. Abdominal, lombar. Lombar, cervical, coluna torácica. Coluna lombar, cervical, torácica. No domingo que vem não teremos aula, será Páscoa, mas na segunda, às 19h30, normal. Tanto nessa quanto na próxima. Joelho. E a gente ia fazer até o joelho, certo? Tá aí. Esse movimento aqui é chamado de extensão neutra. E ela é útil para muita coisa nos desenhos. Aí tá. Isso que nós estamos vendo pode ser aplicado ao design gráfico e ao design industrial. Não só a concept art. Última, flexão. Eu pego daqui até aqui e divido isso daqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a partir do umbigo até a cabeça. Definir aqui como um umbigo. Como vocês já decoraram, o umbigo está na terceira cabeça. Significa que daqui até aqui vocês vão dividir em 3 partes. Fácil, proporção, visto desde a primeira aula. E estamos na aula 15. São 15 aulas falando da palavra proporção. Está aqui. Aqui está a cabeça, divido em 3 partes. 2/3, coloca a cabeça. 1/3, o queixo. Na metade, faço ao final da mandíbula. E aqui, coloco a orelha. Esse aqui tem que estar na metade, significa que essa distância tem que ser igual, aumento mais um pouco. Aqui fica o peitoral. Eu posso deixar o peitoral aqui, mas
Vamos fazer agora por trás. Esse daqui é a cervical, com uma curva. Daqui até aqui, na metade, mais ou menos. Faço uma linha para trás e coloco o ombro. Mais ou menos nessa extensão. Fui para um outro caminho. Já tenho coisa suficiente para fazer esse sabonete meio inclinado, caixa torácica. A clavícula não fica na metade, entre o peitoral e o queixo. Fica um pouco para cima. Levanto, clavícula. A partir da clavícula eu tenho o esternocleidomastoide. A partir daqui de trás eu tenho o trapézio. E aqui na frente eu tenho o esternoioide. E aqui está o pescoço. Aqui está o braço. Aqui é o umbigo. Significa que o cotovelo estaria aqui. Então aqui está o braço. E aqui que estaria o cotovelo. Porém, eu vou levantar um pouco e levar um pouco para frente. Ó, tem uma dimensão aqui. Quando eu levanto, meu lápis diminui de tamanho. Então, eu vou levantar isso aqui até aqui, ó. E ele diminuiu um pouco de tamanho. Bem pouco, ele foi para frente. Aí está. Por isso nós temos o braço vindo para cá. O deltoide vem para cá. O bíceps vem para cá. O tríceps vem para cá. E aqui tem a extensão que vai até o cotovelo. E o braço eu faço isso. Ou isso. Ele é um pouco menor que essa parte do braço. Então o antebraço é um pouco menor. Aqui está o pulso. E aqui tem um movimento chamado flexão. 2/3 é o tamanho da mão. É a flexão. A flexão parte do zero. Veja só. Aqui é o zero. 90 graus para cima, 90 graus para baixo. Abdução. Extensão neutra, não tem angulação nenhuma. A partir do cotovelo, vamos diminuir um pouco, ó. Eu faço esse giro aqui. Eu errei, de novo. A partir do cotovelo, eu faço esse giro aqui. Agora tá certo. Ó o movimento, bonitinho. Vamos apagar aquela que tá errada. Tá aí. O zero é aqui embaixo. É o repouso. Aqui vai fazer um movimento de... E esse é um dado importante, porque a gente pensa no conforto. 145 graus. A gente faz uma extensão assim. Isso aqui é chamado de flexão. O desenvolvimento da antropometria, vocês precisam desse desenvolvimento porque vocês têm que conhecer o perfil. É uma necessidade de conhecer o perfil das pessoas, da família ligada às funções que cada um exerça. E vocês podem prever as alterações ao longo do tempo. Então, é um estudo detalhado, antropométrico, que leva a considerações variáveis de sexo, idade, região do país, origem étnica e aspectos sociais. Isso tem relação com a medida do ser humano. Revisão. O desenvolvimento da antropometria. A proporção do corpo humano... Voltando aqui. Vamos lá. Quando nós estudamos proporção do corpo humano, fazemos essa extensão, e nessa extensão, a gente divide metade quadril, metade peitoral, metade cabeça, tórax, perna, braço até a altura do pulso, lombar, cervical, na metade, joelho e pé. O que vocês não têm? Não, outra coisa que vocês têm. De lado, projeção ortogonal. Para o lado, pé, quadril, caixa torácica, cabeça. Estou fazendo bem rápido mesmo, porque isso aqui vocês já viram. E olhem de volta lá. Corpo humano, perna, joelho, perna, pulso, clavícula, esternocleidomastoide, trapézio, desenho o calção, crista do ilíaco, e aí está. A ergonomia é a palavra
ergon e nomos. Ergon é trabalho, e que nesse caso a gente fala de ação, e nomos é normas, regras. A proporção, a antropometria, é aplicada na ergonomia para vocês adaptarem o homem ao objeto criado e mexer com a tecnologia. Por exemplo, na aula nossa de sapato, nós construímos um pé e construímos esse sapato virado para trás. Nós não construímos, a gente viu um modelo e estudou. Viram? A gente tinha feito isso daqui. O estudo do mocassim, a gente costurou o mocassim adaptando ao pé. E toda a estrutura estava de acordo com a proporção do pé. E isso daqui é o trabalho de andar, é o trabalho de pular, de lutar, de guerrear, de tudo. Você vai sentar. A posição, a altura do joelho. Por isso, a consciência da ergonomia foi um salto. A consciência disso, porque todo o estudo para fazer armaduras e o conforto para viajar longas distâncias foi um salto, uma evolução em avanço técnico, de engenharia, tecnologia e também desenvolvimento de material. Para vocês terem ideia, existe a armadura moderna, feita com cleaver para os soldados que vão em batalhas. Essas armaduras metálicas eram mais leves que a armadura do soldado moderno. A pessoa com isso daqui conseguia rolar no chão, correr, cavalgar, pular, enquanto a pessoa com a armadura moderna tem menos capacidade disto, porque isso daqui era pensado intimamente na pessoa que ia usar. Cada nobre tinha um artesão que faria a armadura para ele, de forma que funcionasse, com a malha e todas as camadas internas de proteção. Por que as armaduras de hoje são mais pesadas? Porque é para resistir a tiros. Antigamente era para resistir à espada. Então tinha que ser metal. E é por isso que na Inglaterra, a couraça de metal, em Londres, é usada porque é proibido o uso de armas. Então o maior perigo são as facas. E a faca pode perfurar o cleaver. Informação lida, não experimentei. O cleaver. Mais coisas ainda. A sela, para você adaptar o homem ao cavalo e colocar essa sela, foi anos de evolução, porque essas correias machucavam o cavalo, até chegar ao desenvolvimento perfeito, que a sela não caia, que o homem consegue cavalgar em sincronia com o cavalo, sem causar desconforto para o cavaleiro e para o cavalo, aumentando a eficiência. Isto é resultado da evolução dessa ciência. A sistematização disso daí só se ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Em 1949, houve reunião de estudiosos, de pesquisadores, psicólogos, médicos, engenheiros, para melhorar a mais ainda. Quando vocês fazem um ambiente para vocês, vocês se sentem mais empenhados a trabalhar, porque vocês sabem que é o ambiente de vocês. Então, não é só para cavalo, não é só para ambientes, mas também são para veículos, capacetes, a máscara presa, o óculos que abaixa, o capacete vestido com couro. A importância que vocês sentem nesse aspecto de sentir-se livre, poderoso, por ter algo preparado para vocês. Isso aqui é uma engenhosidade, onde uma bicicleta é transformada a ponto de parecer uma cavalaria motorizada, onde a pessoa senta e tem uma liberdade de movimento. Por isso que é um estudo que envolve psicólogos, médicos, engenheiros, fisioterapeutas, designers, artistas variados, porque tem a questão estética, para criar coisas diferentes, tipo do Dragon Ball, tipo de a Odisseia Eletrônica, Tron, a questão de rebaixamento, o visual aliado ao conforto. Olha esta moça aqui, nesse exoesqueleto. Veja a forma como ela está sentada e a perna esticada para frente. Conseguem ver? Bom, então,
o estudo da ergonomia, ele vai ter um caráter multidisciplinar. Significa que são várias disciplinas que estudam isso. Por isso, quando vocês vão fazer um jogo, ou vocês vão fazer um filme, é muita gente de várias partes e de vários... sabe, a ergonomia está amarrada na programação também. O tempo que aparece as coisas, eu falei da lâmpada, falei aqui da tremida que atrapalha a visão, também tem o foco da câmera, ó, ela desfoca, isso causa um incômodo. A ergonomia trabalha com isso também. Por isso, ela tem uma assimilação de uma cultura ergonômica e essa conceituação que dá uma relação de uso com produtos. Por exemplo, esta garrafa, veja como ela se mantém gelada quando eu coloco lá, me dando o conforto do gelinho. Ela tem esta parte que eu ponho, ó, o polegar e o dedo, dando uma segurança. Olha que bacana. Isso veio da Coca-Cola, que tem aquele formato de bailarina, estética, mais funcional, ultrapassando a tampa um pouco maior para você colocar o bico e beber melhor. Então, essa relação de uso de produto com o sistema homem, máquina e ambiente. E vocês extrapolam e criam coisas maravilhosas e fantásticas. E é esse o nosso assunto de hoje. Ergonomia 1. Vamos colocar isso daqui, ó. Não só psicologia, muito, tá? Muito mais coisas. Então, vocês têm caráter multidisciplinar. Muitas disciplinas. Não, Kelber, essa é a aula número 15. Aula 15. Ó. Ergonomia 1. A gente já teve várias aulas. A gente trabalhou já com corpo, com rosto, com expressões. Você encontra no YouTube. Procura por Wilton Pacheco, você vai achar todas as aulas na série Concept 2. Então, caráter multidisciplinar, assimilação de uma cultura ergonômica que a gente está criando aqui. Vocês estão visualizando e estão entendendo as coisas de forma diferente. Vocês vão pensar pessoa e objeto quando criar. Já vou mostrar. Conceituação. Já fizemos isso aqui. Relação do uso de produtos, que eu não vou especificar mais agora. Uso de produtos. E a última, que é o sistema homem-máquina-ambiente. Ambiente também, porque isso envolve a decoração e a arquitetura e paisagismo. Extrapolação dos exemplos colocados. Então, volta-se à referência novamente. Vocês vão na referência, vocês veem uma coisa comum e extrapolam. Vocês estudam uma moto, e a partir desse estudo, vocês criam uma moto steampunk, uma moto futurista, lembrando como a pessoa se comporta na moto. Isto é uso de referência. E nós voltamos a outra parte, que é: usar referência não é copiar. Usar referência e extrapolar aumenta a criatividade de vocês. Sem referência, a criatividade de vocês é estagnada a um mundo infantil. Referência é muito importante para vocês extrapolarem e irem para além disso daí. E para isso, vocês vão dividir em 4 partes: científica, tecnológica, projetual e acadêmica. A científica é quando vocês vão lá no Pinterest. Abrem um Pinterest e fazem uma pesquisa. A maioria das coisas diferentes são reciclagem, então, sim. Nada se cria, tudo se procria. Nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se aperfeiçoa. Porque se você continuar fazendo artes igual o tempo das cavernas, não vai sair das cavernas de Lascaux. Aqui. Avião. Ó, nós temos o trem de pouso do avião. Vocês têm a questão técnica, a pesquisa. A partir disso daqui, vocês fazem experimentação do trem de pouso. Vocês têm ergonomia em mente. Ó, a pessoa está aqui. Todas as proporções
de acordo. A cabeça, o braço, o pé. A partir disso daqui, eu crio o meu avião. Aí eu vou para cá e olho o trem de pouso. Vejo o desenho esquemático do trem de pouso e faço uma experimentação usando isso daqui. O trem em saída, esse trem recolhe nessa parte azul, nesse corpo azul. Pronto. Vamos dizer que é interessante, porque se pegarem, por exemplo, o Dragon Ball, eles sabiam um princípio básico das naves espaciais, das motos, dos veículos, e funcionava muito bem. O cara é um gênio, né? Homenagem a ele, vamos pensar que ele morreu recentemente, o criador do Dragon Ball. Então, é só olhar, dar uma ideia de importância para saber que o motor vai ocupar um espaço desse avião e aplicar isso no veículo de vocês, já é o suficiente. Foi descoberto que no motor, e essa informação é legal, esta parte aqui, que é o dissipador do calor dos pistões, deixando mais claro, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é um dissipador de calor, isso aqui é um dissipador de calor, isso aqui esquenta tanto, e o cano de escape esquenta também. Significa que o braço do sujeito, a perna do sujeito que está aqui, é capaz de queimar. Treina a fazer também e aplique nas tuas histórias, porque vai ser legal. Aí, tem que colocar alguma proteção na perna, ó. Aqui foi solucionado com a perna mais aberta. Ela não encosta nessa parte. Mas e se encostar? Vai queimar a perna. Eu vi um vídeo que o sujeito amarrou uns bifes aqui com um fio. Aí ele ia com a moto e assava o bife no cano de escape. Aí, ó, falando em Dragon Ball, olha só esse veículo criado no Dragon Ball. Eu extrapolei e vi como que ficaria a perna da pessoa. Eu desenhei azul aqui. Coloquei a proporção das cabeças para entender as dimensões. Olha o que tem aqui. Uma turbina. E esses detalhes fazem com que esses desenhos tenham um outro nível. Então, a tecnológica, que agora que nós estamos falando, que eu falei que era, vamos lá, científica, a pesquisa, fundamentais e experimentais que a gente acabou de fazer, tecnológica, que é a geração de conhecimentos técnicos ergonômicos, que tem a ver com a proporção do corpo humano e o veículo que vão criar, projetual, que é a aplicação do design de produto em sistemas diversos, a pessoa deitada, no filme o Tron, uma Odisseia Eletrônica, projetual, porque vale a pena, fica legal, deixa você um pouquinho mais. E a acadêmica, que é o que eu estou fazendo aqui, assistindo aulas sobre esse assunto para saber todas as questões que envolvem a conceitualização. Então, são as escolas que também dão. Multidisciplinar, que a gente colocou, ó, coloquei psicologia. Então você tem medicina, fisiologia, psicologia do trabalho, psicologia da percepção visual, que lembra que eu falei de iluminação, tremer, o ambiente ser para vocês e vocês gostarem de trabalhar naquele ambiente, a cor do ambiente, todas as coisas, assim que envolve, ó, mesa digitalizadora, para trabalhar melhor, antropologia, que a gente viu, e antropometria, que a gente viu no início. E isso é chamado de organização de trabalho, engenharia, produção industrial, segurança, sistemas, qualidades, arquitetura, edificação, urbanismo, design de produto, que vocês viram na garrafinha que eu apresentei para vocês, interiores, que eu falei, fazer design interior, sistema de som, eu esqueci de falar isso. O som do ambiente conta, o calor do ambiente conta, iluminação, moda. Então, se você tem um ambiente que distrai vocês, que tem muito barulho, que vão deixar vocês surdos, vocês vão precisar do quê? Fone de ouvido. Daí tem a tecnologia, a informática, cibernética, robótica e outras. Voltando para cá. Eu deixo meus computadores abertos para não haver aquecimento e não queimarem. E também para fazer uma vistoria sempre visual, quando eu olho para dentro do meu computador, se está tudo rodando certinho lá, os coolers. Se ele está limpo de forma adequada ou não. Ó, teclados, tipos de teclados. Toda essa parte aqui.
Olha como vocês tocam, quando vocês mexem, para não queimar. Você tem que segurar na lateral da plaquinha para aplicar. Ou a placa de vídeo também. Esse é o processador, né? A placa de vídeo. Olha esse ambiente de trabalho que legal. E é maravilhosa. Olha a mesa digitalizadora com a imagem e o preço. No caso da tecnologia, também da informática, qual o programa que você vai usar? Porque se você pagar uma coisa cara, porque acha que não existe uma alternativa gratuita, e olha, tudo que está vermelho é gratuito. Você vai passar fome. Você vai passar fome, vai ficar tremendo, vai ficar com depressão, vai ficar sem vontade de trabalhar e não vai conseguir trabalhar. Então, também é ergonomia. E tem as normas. As ABNTs, as ISOs, a SAI, a DIN. A ABNT é a norma brasileira técnica. Eu estou usando uma folha A4, horizontal, para apresentar no YouTube de forma horizontal. Colocando da esquerda para a direita, porque nós somos ocidentais. Eu deixei uma... Não deixei. Ficou no limite. Esqueci de deixar margem. Mas aqui tem margem, tem margem. O trabalho, todos de vocês, da composição de vocês, segue norma. Mesmo que vocês sejam artistas, quando segue norma, mesmo que seja abstrato, com a norma visual e tudo, o trabalho de vocês fica melhor. A última. E daí encerramos. Vocês já viram isso daqui, mas não viram isso aqui visto de cima. Já viram, então, sentado, já fizemos, mas não viram o corpo humano visto de cima. E essas dimensões, espessuras e larguras contam. Isso também é ergonomia. A cabeça cresce de acordo com a idade. A gente já teve essa aula, então a gente sabe disto. Por isso, a gente sabe da capacidade de uma criança de entrar em alguns lugares, do uso da fralda, da roupa, do calçado, o sabonete, a banheira, a luva, o bisturi, o bebê. Então você tem que saber como desenha uma pessoa, ombro, linha. Vou começar com duas cabeças porque é fácil. Tá aqui, ó, duas cabeças, ombro. O que eu fiz? Eu disse que a distância daqui até aqui, esse tamanho, eu vou colocar o mesmo tamanho da cabeça. Então deu duas cabeças. Uma cabeça e meia tá bom, tá certo? Varia de acordo com a nacionalidade, tipo, sexo, idade, etc, etc, etc. Então, duas cabeças de ombro a ombro. Bem aqui, pescoço, linha de simetria, parte posterior do tórax. Com esta volta aqui. Por quê? Você tem escápula e tem escápula. E na frente, você tem peitoral e tem peitoral. E aqui, ó, dessa parte, clavícula e clavícula, formando esse triângulo. Acabei de fazer a caixa torácica visto de cima. Vamos pôr a cabeça? Nós sabemos que a cabeça é uma oval, fundo de lado. Então, a cabeça é uma oval, nariz, têmpora, quer dizer, frontal, têmpora, nuca, e no meio fica a orelha. No meio para trás. E essa pessoa tem um braço que mede daqui até aqui, que dá 2,5 cabeças, até o pulso, mais ou menos. Ó, do pubis até o umbigo, uma cabeça. Do umbigo até o peitoral, 2 cabeças, mais meio, o braço até o pulso. Vocês sabem que 2 cabeças é isso, e meia é isto, essa medida, eu coloco aqui. Aqui está o tamanho do braço esticado para frente. A mão é 2/3 da cabeça visto de frente, é até aqui que ele alcança. Então ele pode pegar alguma coisa nessa prateleira, fácil, nessa extensão. Daí depende da altura. Aí você faz a projeção e vem a altura que ele pega. Se eu colocar menor, é porque está indo para baixo. Lembra-se, quando desce, reduz o tamanho. E aqui está o braço. Perfeito? E a perna? Lembra que a perna mede 4 cabeças. Então, é isto, 2 cabeças, mais 2, é o tamanho da perna esticada. 2 cabeças na metade, o joelho está aqui. E o outro joelho está aqui. A cadeira está aqui.
Ó, minha mão eu coloquei aqui em cima desse braço, que está esticando para baixo. Você vai diminuir o tamanho, porque está indo para baixo. Eu posso pôr um teclado aqui. O pé da pessoa aqui, ali o joelho. E a cadeira. Pintar de verde aqui, ó. Essa é a cadeira. Você tem a rotação do braço. E tem até onde alcança. Quer dizer que, nesta linha aqui, eu posso fazer uma bancada ergonômica. De forma que a pessoa fique confortável. Uma cabeça mede mais ou menos umas 26, 27 centímetros. Então, se aqui tem duas cabeças, tem 52 centímetros. Se eu colocar aqui, a distância daqui até aqui tem por volta de 1 metro. 1 metro é o ideal de diâmetro de um círculo para colocar alguém que fique confortável nesse meio. Já expliquei as coisas, como funciona. Ergonomia 1, como a pessoa pode sentar, visto de cima. Ângulo de visão é esse daqui. Vocês têm um ângulo de visão e tem um ângulo de visão periférica, também ergonomia. Então, o monitor aqui, posso colocar um monitor aqui e um monitor aqui. Isso é tão importante que vamos pintar de azul. Monitor, monitor, monitor. Todas a mesma distância. Ele olha para cá e olha para cá. Se ele virar a cadeira, ele tem acesso a essa parte aqui também. Ele pode girar total, tendo acesso a mais. Mas o mais importante dele está nesta área aqui. Não pode ser mais do que isso. Uma luz piscando de alerta tem que estar por aqui ou aqui. Então vocês começam a fazer qualquer veículo, submarino, nave espacial, segurança, qualquer coisa, pensando no painel de forma ergonômica. E todas as coisas que envolvem a relação do ser humano com o ambiente chama-se antropometria. Antropometria, que é o estudo do ser humano. E ergonomia, que são normas de trabalho com regras, né, com normas, ergonomia, para fazer o relacionamento das pessoas com objetos, meios ambientes, veículos, espadas. Por exemplo, vocês vão fazer uma espada, a mão tem que estar uma certa espessura aqui, eu estou colocando canetas até ficar confortável. Ó, boa, essa espessura está ótima. Se eu colocar mais uma caneta, talvez melhore, vamos ver, vou colocar mais umas canetas. Aí tá. Opa, tá piorando, tá vendo que não fecha direito? Se ficar maior que isso daqui, a espada vai ser arrancada da minha mão. Se eu diminuir um pouco mais, tá começando a melhorar. E se eu for espada de 2 mãos, tem que caber uma mão abaixo da outra. Quando desenhar espada, pense nisso, meçam isso daqui. Meçam de acordo com a mão, antes de fazer a espada. E vamos encerrar. Me segue, me curta e me compartilhe. E até amanhã, às 19h30.